E a notícia que chacoalhou Brasília e pode, de verdade, redefinir o xadrez da segurança pública no Brasil. Ricardo Lewandowski entregou o pedido de demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então vamos mergulhar fundo no que está por trás dessa decisão. Foi só cansaço, como se diz por aí, ou a gente está diante de uma fratura política bem mais profunda? E o que isso significa para o governo Lula? Nossa análise hoje se baseia em reportagens e apurações feitas no calor do momento, incluindo conversas com fontes diretas lá do Planalto e do próprio Ministério. Pois é, e é importante dizer desde o começo, a saída de um ministro da Justiça nunca é um evento trivial. É um abalo sísmico. E a forma como aconteceu, sabe? O timing, a encenação toda. Tudo isso dá pistas de que o problema é bem maior do que uma simples troca de cadeiras. O que essa demissão expõe, na verdade, é a dificuldade crônica do nosso sistema político em tratar a segurança pública como uma política de Estado e não, como moeda de troca. Ok, vamos desempacotar isso começando pela cronologia, porque ela é muito, muito reveladora. A notícia estourou na quinta-feira, mas a ação foi meticulosamente calculada. A carta de demissão foi entregue ao Lula logo pela manhã, pouquíssimo tempo antes daquele evento que marcava os 3 anos dos atos de 8 de janeiro. E o mais impressionante, Lewandowski sobe no palanque nesse evento e discursa como ministro, já com o pedido de demissão no bolso do presidente. É uma cena de filme político. Ele fala sobre anistia, sobre a dosimetria das penas. Aliás, esse é um ponto interessante. Ele escolhe tocar num tema ultrassensível e técnico no seu último grande ato público. E só para deixar claro para todo mundo, o que exatamente é essa dosimetria das penas? Parece algo super específico do mundo jurídico. E foi proposital. Dosimetria é, de forma bem simples, a receita de bolo que o juiz segue para definir o tempo exato de prisão de um condenado. É o cálculo. Ao falar disso no contexto do 8 de janeiro, um tema que virou uma guerra política, Lewandowski estava se posicionando como um homem da justiça, sabe? Um técnico do direito, não como um político. Foi o último ato dele para demarcar seu território, já sabendo que estava de saída. E a confirmação veio de forma definitiva quando um repórter o abordou lá no Supremo Tribunal Federal. Ele foi direto ao ponto. Expliquei ao presidente Lula qual é a minha vontade, que é de sair. Agora estou aguardando a vontade do presidente. Ou seja, a decisão estava tomada, não era um blefe. Exato. E as fontes de bastidores confirmam isso, dizendo que ele já estava esvaziando o gabinete desde segunda-feira, levando embora porta-retratos, obras de arte, avisou aos secretários que não passaria desta semana. Isso desmonta qualquer teoria de que foi uma jogada de pressão ou uma barganha de última hora. Foi uma saída planejada, executada com frieza. E toda essa encenação, o timing no dia 8 de janeiro, isso nos leva à pergunta central. Por quê? Um ministro desse calibre não arma um cenário desses só por sair. A resposta, segundo as fontes, é uma combinação explosiva de fatores. E é aqui que a história fica realmente complexa. As fontes apontam 2 linhas de explicação. A primeira é a pessoal. Um cansaço extremo. Dizem que a família vinha pedindo para ele sair, que ele não aguentava mais o bate-bate da rotina ministerial. O próprio Lula teria pedido em dezembro para ele aguentar mais um pouco, mas a vontade de sair já era antiga. Sim, a questão familiar e o cansaço são fatores reais, não dá para negar. O cargo é um moedor de carne, mas eu diria que são mais um pretexto conveniente do que a causa raiz, sabe? Muitos ministros vivem exaustos sob pressão imensa, mas não pedem demissão com essa carga simbólica toda. O que torna a situação insustentável é quando um técnico percebe que seu projeto principal está sendo sabotado por dentro, pela própria lógica política do governo que ele serve. É aí que o cansaço vira o estopim para uma decisão que já estava madura. E esse projeto sabotado, segundo as apurações, seria a própria estrutura do ministério. A gota d'água foi a ideia, cada vez mais forte no governo, de desmembrar a pasta, criando um ministério só para a segurança pública e outro para a justiça. Isso iria na contramão de tudo que ele estava construindo. Exatamente. A visão de Lewandowski, refletida nos seus principais projetos, era de integração total. Ele via a segurança e a justiça como lados da mesma moeda, inseparáveis. E que projetos eram esses?
As reportagens citam a PEC da segurança e o PL antifacção. O que eles propunham na prática? Qual era a grande mudança que essa tal visão integrada traria? Ótima pergunta, porque aqui está o coração do conflito. Basicamente, a ideia era fortalecer a coordenação federal sobre um problema que é nacional, o crime organizado. A PEC da segurança, por exemplo, criaria algo como um Sistema Único de Segurança Pública, um SUS da segurança, sabe? Para forçar a integração e a cooperação entre as polícias estaduais e a federal. O PL antifacção, como o nome diz, mirava em asfixiar o poder financeiro das grandes facções. São projetos que tratam o crime como um problema do Brasil, não de um estado ou de uma cidade. Espera um pouco, deixa eu ver se entendi. O plano do governo, então, era basicamente pegar a principal bandeira do ministro da Justiça, que era essa integração, e fazer o exato oposto, que é rachar a pasta ao meio só para criar mais um cargo de ministro para negociar com partidos no Congresso? Isso soa como uma receita para o desastre. Bem-vindo ao presidencialismo de coalizão. A leitura dos bastidores é exatamente essa. Criar um novo ministério significa ter mais um posto de primeiro escalão para oferecer a um partido do Centrão, por exemplo, e garantir a tal governabilidade. E isso nos joga num choque clássico. De um lado, a visão técnica de Lewandowski, que defendia um modelo integrado, do outro, o cálculo político do Palácio do Planalto, que precisa de votos para aprovar suas pautas. Lewandowski percebeu que a filosofia do trabalho dele estava prestes a ser aniquilada e decidiu não fazer parte disso. Então, com a saída dele, a batata quente agora está toda no colo do presidente Lula. Ele tem que não só achar um substituto, mas decidir o futuro do ministério. E o balanço que se faz da gestão Lewandowski, que durou pouco mais de um ano, é de uma passagem marcada por crises bem sérias. Sem dúvida. E talvez nenhuma crise tenha sido tão emblemática e danosa para a imagem dele quanto a fuga dos 2 detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. Aquilo foi muito mais do que um simples desgaste. Por quê? O que aquele episódio revelou de tão profundo? Porque foi a crise que expôs a fragilidade do sistema que ele herdou, mas principalmente a resposta a ela foi muito criticada. Aquela caçada que durou 50 dias, o custo gigantesco da operação, a dificuldade em recapturar os fugitivos, tudo isso alimentou a narrativa da oposição de que um jurista brilhante, um homem da lei, não tem necessariamente a expertise operacional para gerir uma crise de segurança dessa magnitude. Foi ali que a imagem dele como gestor de segurança pública de fato rachou. E além de Mossoró, as fontes também relembram os constantes atritos políticos, né? As trocas de farpas públicas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e seu secretário de Segurança. Foi uma gestão de muito confronto. E esses confrontos reforçam a análise sobre o perfil dele para o cargo. Uma avaliação que circula forte nos bastidores é que, por sua formação e trajetória, ele sempre foi muito mais justiça do que segurança pública. A essência dele é do judiciário. Ele é um constitucionalista, entende de leis, de processos, de garantias, mas a gestão da força policial, a inteligência de campo, a estratégia de enfrentamento ao crime são outras expertises. E essa dualidade do superministério parece exigir um perfil quase impossível de encontrar, né? Alguém que domine o jurídico e o operacional com a mesma fluência. Exato, a gestão dele refletiu essa dificuldade. Ele parecia muito mais confortável no terreno jurídico, discursando sobre temas complexos, do que no campo da segurança, que é mais pragmático, mais direto e politicamente muito mais explosivo. Cada crise de segurança vira imediatamente uma arma na mão da oposição. E talvez ele não tivesse preparado para essa dinâmica tão brutal. Então, resumindo o cenário, temos um ministro que sai oficialmente por cansaço, mas que, na prática, bate de frente com a estratégia política do governo. A saída dele não é só uma troca de noves. Ela deixa um vácuo e força o presidente a tomar uma decisão que vai sinalizar o rumo da segurança pública no Brasil. A questão de fundo que essa demissão escancará é: qual é o projeto do governo para a segurança? A segurança vai ser tratada como uma política técnica, integrada, de longo prazo, como defendia Lewandowski, ou vai ser usada como peça no tabuleiro político com o ministério próprio para acomodar aliados e responder a pressões imediatas do Congresso?
A escolha do sucessor e, principalmente, a decisão de dividir ou não a pasta será a resposta a essa pergunta. É uma encruzilhada. E as fontes indicam que a balança pende para o lado da divisão, para garantir a tal governabilidade. Isso nos deixa com uma reflexão final. Uma reflexão que, no fundo, é sobre prioridades. Ao lidar com um tema tão crítico, que afeta a vida de milhões de pessoas todos os dias, qual é o maior risco? Manter uma estrutura que um especialista considera mais eficaz, correndo o risco de atritos políticos no Congresso, ou alterar essa estrutura, enfraquecendo uma visão técnica apenas para satisfazer alianças políticas e garantir a sobrevivência do governo? A resposta que o Planalto der a essa pergunta nos dirá muito sobre como o Brasil pretende enfrentar um de seus maiores desafios nos próximos anos.